Animais Fantásticos e Onde Habitam está muito perto de estrear. E pelo que eu tô vendo, muita gente, principalmente amigos meus, não fazem muita ideia da onde essa franquia vai se estabilizar dentro da franquia Harry Potter. No caso, dentro da cronologia do Harry Potter, existem muitos acontecimentos que dão toda uma cama, né, para esses filmes acontecerem. Fora os contos que a J.K. Rowling adicionou no Pottermore recentemente e foi dando um puta de um peso para essa história entrar. E muitas pessoas não conhecem isso ainda. Seja você um Potterhead louco ou alguém que só gosta muito do universo Harry Potter, mas ainda não teve contato com isso. Então aqui eu vou tentar dar uma explicada, uma boa resumida para todo o que o filme vai apresentar fazer um bom sentido, certo? Então vamos lá. I wanna be a wizard. Certo, em Animais Fantásticos Onde Habitam, a história vai cercar Newt Scamander, né? Que ele é um magizoologista que vai para Nova York escrevendo o livro Animais Fantásticos Onde Habitam, que é um dos livros que faz parte da bibliografia obrigatória de Hogwarts, lá em 91, quando Harry Potter frequenta a escola e etc. No caso, quando ele vai para Nova York, um dos seus animais fantásticos acaba fugindo de sua maleta e cria uma puta de uma confusão com a Macusa, com toda a comunidade Nomage, e, bom, você não tá entendendo nada, né? Então vamos lá. Eu não sou um idiota, isso aqui é de quando eu era criança, tá? E os efeitos de pós-produção vão me ajudar a dar uma situada muito boa nisso aqui. Mas no caso, então, existem 3 datas que você precisa saber para toda a linha do tempo de Harry Potter fazer sentido, certo? Então, no caso, nós temos aqui 1991, que é quando Harry Potter chega a Hogwarts. Temos aqui 1926, que é quando Newt vai chegar em Nova York no filme. Nós temos aqui o início do século 17, que é basicamente quando toda a comunidade bruxa dos Estados Unidos, né, começa a se formar e tudo começa a surgir, dando uma camada para quando Newt chegar nos Estados Unidos. A primeira data, então, que a gente precisa ter noção é todo o começo do século 17, né? Logo depois que o Novo Mundo já está começando a ser estabilizado e a América está se tornando um continente forte, bruxos do mundo inteiro se interessam em ir para lá. O cenário que os Estados Unidos se encontra nessa época é que não existem lojas, não existem artesãos de varinhas, e principalmente a única escola que existe, que é a escola de magia e bruxaria de Ilvermorny, acho que é assim que fala isso aí. É uma cabana com 2 professores, então realmente o Novo Mundo ainda não está preparado para a comunidade bruxa como os outros continentes está, mas isso acaba sendo um desafio que vai ser superado. Mas o maior problema dos Estados Unidos nessa época é que pela comunidade bruxa ainda não está totalmente moldada, existem bruxos que acabam começando a ter os interesses próprios, que é o caso dos purgantes. Esses caras são bruxos que começam a fazer o Body Hunter, né, que é mais ou menos os caçadores de recompensa. Então eles usam suas magias para poder fazer a caça de recompensas de pessoas que vão ser presas, etc. Só que o problema é que conforme os anos vão passando, esses caras começam a se tornar bem corruptos, assim. E eles começam a ir atrás de não-mages, né, que só para fazer um adendo aqui, não-mages é a forma que os americanos chamam os trouxas, que é uma referência clara a não-mágicos, né? Não-mages, trouxa. No caso, então, os purgantes, eles caçam não só os não-mágicos, como também os bruxos. Eles inventam histórias e tal, eles só miram a grana mesmo. Esse é um grande problema. E como a comunidade bruxa dos Estados Unidos ainda não tem nenhum tipo de legislação, tudo começa a virar um caos muito forte. Só que aí chega uma data muito importante, que é de 1692, que é quando acontece o julgamento das bruxas de Salem. Dentro dessa tragédia, existem 2 purgantes que fazem parte do júri. E dentro das pessoas que são mortas, existem bruxos inocentes e não mágicos também. Isso causa uma puta de um reboliço dentro da comunidade bruxa que acaba afastando muitos bruxos dos Estados Unidos nessa época. Bruxos americanos começam a voltar para a Europa ou vão para a Ásia ou vão para a África, dando assim uma puta de uma configuração, né, uma característica pro continente americano, que é o continente com o menor número de bruxos no mundo. Então, os bruxos de lá, além de serem uma população bem baixa, eles não têm a ideologia que bruxos de outros continentes têm, do sangue puro, porque eles não têm muito o que escolher, né? Eles têm que ficar com quem tem, porque são poucos bruxos no continente. Certo, então nós chegamos em 1693, que é o ano seguinte, e o que é um ano mais importante para a comunidade bruxa nos Estados Unidos, que é quando é fundada a MACUSA, que é o Congresso de Magia dos Estados Unidos da América. Ou em inglês, que é como fica a sigla, né? Magical Congress of United States of America. O Congresso de Magia acaba sendo muito importante porque ele consegue
introduzir todo um cenário bruxo, né, dentro da comunidade não mágica. Então os bruxos começam a ter sua própria legislação, seus próprios edifícios, suas próprias formas de executar a lei, né, policiamento, etc., além dos não mágicos. Então a comunidade bruxa começa a se formar muito mais forte, e o primeiro caso que a Macusa resolve é justamente o julgamento desses purgantes que julgaram as bruxas de Salem. E a maioria deles foram executados, e todo mundo começou a ficar mais ou menos bem e tal, mas não tanto assim, porque muitos purgantes conseguem fugir da legislação, né? Ou fogem dos Estados Unidos mesmo, ou eles conseguem se misturar na comunidade não mágica. E isso acaba gerando um problema porque eles começam a se separar do mundo mágico, né? Eles fingem que são não mágicos mesmo e etc. Porém, eles começam a dar discursos de ódio para os seus descendentes sobre a magia. Então, os Estados Unidos acaba tendo um papel muito forte no mundo da magia por ser o continente que os trouxas mais acreditam na magia. Justamente por causa desses descendentes. Eles crescem ouvindo histórias sobre a magia, sabem que ela é real, e eles se tornam anti-magia, aproveitando todo o discurso religioso, etc., sobre como a magia é algo do demônio, blá 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 blá, e a cassação aos bruxos começa a ser muito mais alta. E aí, quase 100 anos depois, nós chegamos a um momento que mais define a Nova York que o Newt vai encontrar no filme, e é o que mais vai fazer a gente pensar, caramba, por que os Estados Unidos odeiam bruxos e bruxos odeiam os não mágicos e os não mágicos odeiam os bruxos e etc. Em 1790 é criada a Lei Rappaport, que é basicamente uma lei que proíbe os bruxos a se relacionarem com os não mágicos. No caso, quem declarou essa lei foi Emilia Rappaport, que foi a 15ª presidente da Macusa. E bom, ela não era uma tirana que queria evitar de qualquer forma que os bruxos se casassem com trouxas, etc. A parada é que acontece algo bem grave, entre aspas, e compromete quase toda a integridade da comunidade bruxa dos Estados Unidos, e o mundo inteiro se volta contra isso. No caso, tudo começa com Dorcas, que é filha do chanceler do tesouro Hydragoras, que é a moeda bruxa dos Estados Unidos, né? No caso, ela sempre se mostrou uma aluna medíocre em Ilvermorny e uma bruxa que não se interessava em fazer magia de forma alguma. Ela se é uma dondoca, ficava em casa, etc., até que ela se apaixona por um cara chamado Bartolomeu. E quando ela se apaixona por esse maluco, o cara começa a demonstrar um grande interesse sobre todos os truques que ela consegue fazer, e sobre a comunidade bruxa, etc. E ela começa a revelar muitas coisas para ele. Sobre o Ministério da Magia, sobre o Congresso da Magia americano, sobre onde a comunidade bruxa vive, sobre quais bruxos estão por aí, etc. Até que depois ela acaba descobrindo que esse cara, na verdade, é um descendente de um purgante. E o cara abomina magia. E com todos os segredos que ela revela, inclusive, ela mostra a varinha dela pra ele, e ele tira uma foto, ele leva essa foto para os jornais e começa a tentar caçar bruxos de qualquer forma. Graças a todos os feitiços de proteção que os bruxos já haviam conjurado naquela época e tal, eles não foram encontrados. E o Bartolomeu acabou sendo preso por falso levantamento de não sei o que, sei lá. O fato é que ele se fudeu. Mas isso comprometeu muito a comunidade bruxa dentro da visão dos Estados Unidos. E essa Dorcas acabou sendo presa, ela acabou sendo odiada por toda a comunidade bruxa, e o mundo inteiro se voltou contra os Estados Unidos com o quão perto eles chegaram de comprometer todos os segredos bruxos. Então, a Emilia Rappaport decide que, a partir daquele momento, bruxos não podem se relacionar com não mágicos, seja em amizade, seja casamento e etc. Isso é proibido. E essa é a lei, como é que é o mesmo nome? Acho que é Estatuto Internacional de Sigilo, acho que é isso. Até que então nós chegamos a uma data que não é tão relevante assim, mas acaba sendo uma curiosidade, que é 1892, que é quando a Macusa ela é contra qualquer tipo de animal mágico, demonstrando sua existência para não mágicos, né? Então ela começa a perseguir o grupo de pé grandes e começa a querer ditar como eles vão viver. Eles se revoltam, se juntam e tentam atacar a Macusa em Washington. E esse é o motivo básico pela qual a Macusa sai de Washington e vai para Nova York, que é quando a gente vai encontrar no filme Animais Fantásticos Onde Habitam, certo? Mas isso é só uma curiosidade, não interessa tanto assim. Mas uma coisa bem importante é em 1918, que é quando a gente já chega um pouquinho mais perto da vida do Newt. Ele já havia sido expulso de Hogwarts e ele trabalhava no Ministério da Magia com o remanejamento de elfos domésticos. Era um trabalho que ele odiava, ganhava pouco, ficava o dia inteiro num escritório extremamente tedioso, e até que a editora Obscurus Books procura ele, sabendo que ele é um magizoologista muito talentoso, né, e um cara que conhece muita coisa sobre animais, e convida ele para escrever o livro Animais Fantásticos Onde Habitam. E, bom, ele não pensa nem duas vezes em largar o emprego tedioso dele para poder viajar o mundo fazendo o que ele ama, que é procurando animais e etc.
Então, em 1918, ele começa a escrever esse livro, sai do seu emprego e começa a viajar o mundo inteiro. E é aí que nós chegamos a 1920, que é a comunidade bruxa que o Newt vai encontrar. No caso da comunidade bruxa americana, ela já está totalmente acostumada a viver sob sigilo dos não-magos, né? São duas comunidades de pessoas separadas. Existe um mundo não-mágico e existe um mundo mágico. Então, isso é uma característica muito diferente do resto do mundo. E outra coisa que eu até falei, que os não-magos suspeitam da existência de bruxos, etc. Então estão sempre atentos, o que torna todo o clima muito mais hostil do que qualquer outro lugar no mundo. Mas então, 3 curiosidades sobre a comunidade bruxa nessa época que são bem interessantes. A primeira é que qualquer bruxo que andasse pelos Estados Unidos, ele tinha que ter uma licença para porte de varinha e também ser registrado na CUSA. Então qualquer um que seja estrangeiro ou mora nos Estados Unidos tem que andar com esse documento para poder portar uma varinha, o que é algo bem estranho, né? Perto do que a gente conhece do Ministério da Magia europeu. Outra curiosidade bem legal é que nos Estados Unidos não é como na Europa, só existe o Olivaras, o artesão mestre de varinhas. No caso, eles têm 4 artesãos que são muito talentosos, e eu vou deixar o link do post aqui que eu fiz para o site, que lá tem muito mais informações com o nome deles, etc. E também vou deixar os contos do Pottermore que contam o que cada um deles faz, etc. Para o vídeo não ficar longo demais, correto? E a terceira curiosidade, que é bem interessante, é que nos Estados Unidos, enquanto a lei seca existia para os não-magos, os bruxos podiam beber. Muitas pessoas criticavam essa medida do governo e falavam que assim os bruxos podiam ser muito mais fáceis de ser descobertos, já que eles poderiam dar bêbados pelas ruas, etc. Mas o governo falava que já era difícil demais ser um bruxo nos Estados Unidos, então eles mereciam uma birita. Certo, então em 1926, que é a data que a gente já tinha falado, é quando o Newt chega nos Estados Unidos. Mas uma curiosidade muito legal é que em 31 de dezembro é quando Voldemort nasce. Tom Riddle, certo? Então a partir desse momento é o momento que divide muito o cenário dos filmes. Porque o próximo dado de data oficial que a gente tem extremamente relevante para a vida do Newt é 1945, que é quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e quando acaba a Guerra Bruxa, né? Que é no caso quando Dumbledore consegue derrotar o Grindelwald na sua batalha com ele. Mas isso parece ser muito proposital, justamente para os filmes poderem entrar em ser qualquer tipo de história dentro disso. As únicas coisas que a gente sabe sobre esse período é que dentro aqui, nesses 19 anos, de 26 a 45, o Dumbledore acaba conhecendo o Grindelwald, eles se aproximam, viram melhores amigos, o Dumbledore começa a nutrir um certo tipo de sentimento de romance por ele, o Grindelwald se aproveita disso, faz o Dumbledore entrar nos seus planos e os dois têm aquela ideia de dominação mundial e aquela frase bem maior que provavelmente vai aparecer nos filmes. Eles começam a pensar em dominar as Relíquias da Morte e criar uma nova ordem mundial. Porém, o Dumbledore deseja levar a sua irmã Ariana junto com ele na jornada, e o Grindelwald não quer isso. Até que os dois acabam brigando, a Ariana acaba morrendo com um feitiço que sai ali da batalha, o Dumbledore nunca mais fala com o Grindelwald, e o Grindelwald começa a procurar as Relíquias da Morte sozinho. Mas uma coisa que é bem curiosa, me deixa curioso... Nossa, essa frase ficou estranha, né? Mas uma coisa que é bem curiosa, me deixa um pouco inseguro, assim, do que vai acontecer no filme, é que, pelo menos em todo o cano de Harry Potter, nunca é apresentada a possibilidade do Grindelwald ir para os Estados Unidos. O único lugar que a gente sabe que ele evita é a Grã-Bretanha por causa do Dumbledore. Ele não quer encontrar com o Dumbledore, mas em toda a história ele sempre fica na Europa. Então eu não sei muito bem como é que eles vão ligar a comunidade bruxa americana com a comunidade bruxa europeia e o Grindelwald, a ameaça dele, né? Ou Grindelwald, não sei como você fala. Mas então continuando aqui, só a linha do tempo para até chegar em Harry Potter. Depois disso, nós chegamos a 1970, que é quando Voldemort começa todo o seu legado, né? Depois nós chegamos a 1980, que é quando a profecia do Harry Potter é feita pela Sibila, né? Que até isso tá no filme Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Até que nós chegamos em 1981, que é quando os pais de Harry morrem, o Voldemort é derrotado. E aí tudo que você sabe até chegar em 1991, que é quando Harry vai para Hogwarts. E bom, a partir daí a gente já sabe a história toda, né? Mas de qualquer forma, foi muito bacana fazer esse vídeo, espero ter esclarecido algumas suas dúvidas, deixe aqui comentários. E eu particularmente estou muito ansioso por Animais Fantásticos e Onde Habitam. Quando o filme foi anunciado, eu ficava um pouco seguro porque uma das histórias que eu mais queria ver era justamente sobre o Dumbledore jovem enfrentando o Grindelwald. E eu achava que isso podia render um filme muito mais bacana. Mas agora que eu tô vendo que a J.K. realmente tem um plano de traçar tudo isso e costurar todo esse período de história do Harry Potter que não existe tão forte para dar muitos mais dados pra gente, eu realmente estou empolgado. Não sei se você sabe, mas foram anunciados que vão ser 5 filmes. Eu tenho um pouco de medo da enrolação que isso pode virar,
Mas de qualquer forma a gente sabe que o Newt está vivo até quando o Harry Potter está estudando, então a história cabe, dependendo de como eles fazerem isso, cabe. Mas então eu vou deixar aqui um post que eu fiz pro site com todas as datas importantes que você precisa saber, porque se eu falasse tudo isso no vídeo, poderia ficar grande demais. E também vou deixar os contos oficiais da J.K. Rowling no Pottermore, que estão em português, e vale a pena você ler para você pegar muitos mais detalhes do que eu falei sobre a comunidade bruxa nos Estados Unidos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dá um like, acesse o nosso site, vê lá o que você acha, dê aqui o seu feedback, dê o seu like, e muito obrigado pela sua audiência. E vamos torcer para Animais Fantásticos e Onde Habitam ser um puta de um filmaço e fazer jus a todo esse universo maravilhoso que é Harry Potter, certo? Muito obrigado pela sua audiência e até mais.